Boa tarde a todos. É com alegria que nos encontramos nessa tarde para trazer uma meditação que veio ao meu coração, para que possa nos trazer a consciência das coisas que Deus deseja para o nosso coração. Que nessa tarde você seja alcançado por essas palavras e que sejam bênção na sua vida. Eu oro para que os corações estejam abertos, para que essa palavra seja como uma semente que venha se tornar uma árvore frondosa, frutífera, para a honra e glória do nosso Deus. Nesse momento eu queria estar orando para que o Senhor entrasse com a sua providência neste momento. Amado Deus, Pai querido, graças te dou por esse momento, ó Pai, graças te dou, Senhor, pelas tuas palavras. Me coloco, Senhor, diante de ti, ó Pai, não como dono da verdade, mas um instrumento nas tuas mãos para alcançar vidas, Pai. Que essa palavra venha fazer aquilo que apraz o teu coração e venha de encontro a vidas, ó Pai, que possam, ó Pai, se render a Ti, ter um coração quebrantado e receber a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nesta tarde eu queria trazer uma palavra que veio ao meu coração, que está lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. É uma passagem muito conhecida que fala dos talentos. E a palavra do Senhor, ela vem nesse momento de encontro às necessidades de hoje, da igreja de hoje. E a palavra do Senhor começa assim lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Aqui, claramente, a gente vê que o Senhor Jesus está falando dele próprio. É aquele que ascendeu aos céus e está às portas para voltar. E vai nos cobrar aquilo que ele nos deu. E aqui na parábola dos talentos, ele continua aqui no versículo 15, ele diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Jesus se ausentou por um tempo, mas ele está prestes a voltar. E a palavra de Deus continua aqui no versículo 16, que diz: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2 talentos. Aí vem a atenção que nós devemos ter. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. No versículo 19 diz: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Certamente o Senhor, quando voltar, vai ajustar conta conosco. Nós vamos ter que apresentar ao Senhor tudo aquilo que Ele nos deu. E aqui, claramente, a gente pode ver que o Senhor nos deu amor. E o que temos feito com esse amor que o Senhor nos deu?
E não foi pouco, ele morreu na cruz por nós. Ele se fez pecador, sendo santo, puro, imaculado por nós. Ele pagou um alto preço. Ele nos deu paciência. Quanta paciência o Senhor tem nos dado. Ele nos deu perdão. Ele perdoou os nossos pecados. Ele tem misericórdia conosco todos os dias. Ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor. Ele nos deu equilíbrio. Ele nos deu alegria. Ele nos deu longanimidade. Ele nos deu temperança. O fruto do Espírito foi nos dado para que possamos transmitir esta graça imerecida a outros que estão à nossa volta. Aquele que o Senhor nos colocou para estar ali, sendo um testemunho vivo do poder de Deus. Seja os nossos filhos, tratá-los com mansidão, com perdão, com misericórdia, com paciência, com alegria, com equilíbrio, com temperança. A todos nós temos que tratar com aquilo que o Senhor nos deu, os nossos cônjuges, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho, nos nossos relacionamentos, na escola, na faculdade, em todos os lugares, que possamos apresentar esse fruto que nos foi dado, e isso nos será cobrado. Porque o Senhor nos deu e se ausentou por um tempo, mas Ele está às portas para voltar e cobrará de cada um aquilo que Ele nos deu. E a palavra de Deus, ela continua aqui no versículo 20, que diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Ele dobrou aquilo que o Senhor lhe deu. No versículo 21 diz: e o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Imagina você receber essas palavras da própria boca de Deus a seu respeito. É coisa tremenda. E ele continua aqui no versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que palavra tremenda. Mas, no versículo 24, vai demonstrar a situação da igreja hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje. É uma situação claramente vista em todos os relacionamentos, seja religioso, seja secular, seja familiar, seja no trabalho, na escola, na faculdade.
nós temos lidado de frente com essa situação. Diz a palavra no versículo 24: mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. No versículo 25 ele vai dizer: e aterrorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo o Senhor para ele no versículo 26, ele diz: respondendo, porém, seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste, receberia o que é meu com juros. Aí vem a sentença: tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que lhe tem, lhes há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Triste final deste homem, que ele conhecia o Deus por parte. Ele conhecia aquele Deus que é duro, aquele Deus que ajunta aonde ele não espalhou, que colhe aonde não plantou. Esse Deus ele conhecia, mas ele não conhecia o seu Senhor na totalidade. E hoje se prega muito o Deus de amor, mas não falam do Deus da justiça. Se prega muito no Deus da prosperidade, mas não se prega que Deus também está conosco na falta. Se prega muito no Deus da cura, a cura que não é perene, porque todos nós um dia passaremos pela morte. A não ser aqueles que, quando estiver vivo, Jesus voltar, e ele diz que os arrebatará para si. Mas até lá, todos nós estamos fadados à morte. Que eu possa ser curado agora de um câncer, mas eu sei que na frente eu vou morrer. Nós temos exemplos dentro da Bíblia que todos que foram curados futuramente passaram pela morte. Nós temos ali Lázaro. Lázaro morreu, ficou 4 dias num sepulcro, seu corpo apodrecendo, e Deus ali o restaurou, o ressuscitou. Mas depois ele veio passar pela morte.
Então, o Deus, nós não devemos só pregar o Deus que cura, pregar o Deus da prosperidade, pregar o Deus bom, Deus de amor, mas também pregar a totalidade da palavra, para que o conheçamos de verdade. E aqui este homem demonstra que ele não conhecia ao seu Senhor. Ele não tinha conhecimento das virtudes do seu Senhor. E ele ali pega aquele talento e esconde o talento para entregar ao seu Senhor, enquanto os outros granjearam mais, dobraram aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos. E aqui, na entrelinhas desse contexto, a gente pode afirmar o seguinte: foi entregue a ele um talento, e ele preferiu enterrar esse talento. Aí nós perguntamos, mas se ele enterrou o talento, para quem ele estava vivendo? Porque não era para o seu Senhor. Porque o Senhor tinha dado um talento a ele e ele o enterrou. Então ele não vivia para o seu Senhor, ele vivia para si mesmo. E esse é o tempo em qual nós vivemos. Pessoas enclausuradas em si mesmo. Pessoas individualistas que pensam em si primeiro. Pensam sempre que ele consiga os seus desejos, a sua vontade, as suas ambições. Ele vive para si mesmo, mas não vive para o seu Senhor. São pessoas que estão enterrando os seus talentos. São pessoas que estão vivendo, não vivem mais socialmente, vivem dentro das suas casas. São pessoas que não participam mais de igreja. São pessoas que não fazem relacionamentos saudáveis. São pessoas que vivem para julgar os outros, enclausurado em uma cadeia. Porque no momento que você se enclausula dentro da sua casa, aonde você não tem relacionamento mais com ninguém, aonde você fica ali totalmente preso, simplesmente vendo as coisas no mundo pela janela do celular, pela janela da TV, pela janela do computador, pela janela do tablet, ouvindo muitas vezes até palavras boas para si mesmo. É como se ele tivesse o tempo todo assistindo às pregações, os ensinamentos bíblicos, os louvores, e tivesse se enchendo o seu pote o tempo todo, mas não distribui aquilo para ninguém, não dá para ninguém. Querem adquirir conhecimento para quê? Para si mesmo. Querem adquirir palavra abençoada para si mesmo. Tudo é para si mesmo. E este homem, ele estava nessa condição. Porque o talento que Deus deu para ele, ele enterrou. E enquanto o seu Senhor estava fora, e diz que ele passou fora um longo tempo, assim como Jesus está há um longo tempo, há mais de 2000 anos fora, esse homem também estava ali,
vivendo ali porque o seu senhor estava fora. E ele aproveitou esse momento, enterrou o talento e escolheu viver para si mesmo. Porque ele não se enterrou, ele enterrou o talento, mas ele vivia, ele comia, ele passeava, ele se divertia, ele fazia as coisas que lhe davam prazer, mas não fazia aquilo que ele tinha que fazer para agradar o seu Senhor. E hoje nós vivemos desse jeito, vivemos para si mesmo, como esse homem do talento que recebeu um talento preferiu enterrar, dizendo que o seu senhor era muito duro, que colhe aonde não semeou, que ajunta onde não espalhou. E ele teve medo. E ele enterrou aterrorizado esse talento, deixando de servir ao seu Senhor como os outros dois que duplicaram aquilo que receberam, aqueles talentos. Hoje nós estamos nessas condições dentro das igrejas. Pessoas que vão à igreja, sentam nas suas cadeiras, se alimentam do louvor, se alimentam do ambiente, se alimentam da palavra, se alimentam da confraternização, voltam para suas casas sem produzir nada. Não ganham uma alma, não têm um testemunho bom, não vivem uma vida saudável, vivem enclausurados dentro dos seus lares, porque são pessoas que não têm mais hábito de festa, de bagunça, de bebida, de estar na rua. Então eles ficam da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja, só se alimentando. É como aquele que sai todos os dias para um restaurante, almoça e volta para a sua casa. Se alimenta, tem gozo do alimento, daquele momento de estar apreciando uma boa comida, depois volta para a sua casa. Porque é muito prático. Porque se você almoça fora, você economiza seu tempo para fazer a comida, para lavar a louça, para limpar a pia, as panelas. Então, você tem mais tempo para você mesmo. A mesma coisa as pessoas vivem do ambiente da igreja. Usa a igreja, compra um supermercado. Vão lá só para adquirir as suas necessidades e voltar para o seu lar. Essa palavra ela nos mostra claramente que este homem ele teve a pior condenação de Deus. E muitos passarão por isso. Será como aquele homem que chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu curei enfermos. E ele ouve aquela palavra dura: afaste de mim, que eu não te conheço. Você não tem o meu espírito. O que você fez foi para proveito próprio, não para o seu Senhor. E a palavra diz que em tudo que vamos fazer, seja para a honra e glória do nosso Senhor. Nós temos que ter o bom testemunho, viver em comunhão com o corpo de Cristo. Porque se aqui, nesse estado terreno, que é como um sopro, daqui a pouco não existe mais, nós somos incapazes de viver em comunhão. Como viveremos em comunhão junto aos santos que estarão no céu?
A palavra de Deus diz: amai ao Senhor de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é uma ordenança do Senhor. Conviver com aquele que nos ama, que aqueles que nos agrada, aqueles que nos dá tapinha nas costas, aqueles que estão sempre enaltecendo a nossa vida, é fácil. Mas conviver com aqueles que nos criticam, aqueles que não são bons, aqueles que não nos dão atenção, aqueles que não fazem diferença se estamos ali ou não, é nessa hora que nós temos que mostrar o fruto do Espírito. É nessa hora que temos que demonstrar que aquilo que o Senhor nos deu foi para que frutificássemos diante de situações adversas. E eu concluo essa palavra dizendo que nós seremos cobrados. Tudo que nós fizemos nessa terra está escrito no livro. É um dossiê desde quando nós nascemos até a hora da nossa morte. E ali seremos julgados no trono branco. E ali é que vamos ver se merecemos ou não o galardão do Senhor. Que você nesta tarde possa meditar nesta palavra. Que na parábola dos talentos, aonde 2 granjearam, dobraram aquilo que o Senhor deu, mas o terceiro resolveu enterrar o talento, que você não faça parte do terceiro, mas que você faça parte dos 2 primeiros que duplicaram aquilo que o Senhor deu. Que você possa repensar a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus pensamentos, e que você possa se alinhar com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus. A palavra foi nos dada, tem muita gente correndo atrás de revelação, de adivinhação, de profecias. Eu até entendo essas pessoas. Mas a coisa mais excelente da sua vida é o teu conhecimento do Senhor. E só conhecemos ao Senhor através da sua palavra. Se você pegar um autor de algum livro que ele já não está mais conosco, já morreu, você só vai saber quem é esse autor desse livro pelos seus escritos, pela sua biografia. E nós temos um livro que foi inspirado por Deus, que passou milhares de anos. E nesse período, muitos foram perseguidos, muitos foram mortos afogados, mortos queimados, mortos comidos por animais, colocado em poste, em estradas para clarear o caminho, queimando seus corpos, como os discípulos do Senhor que foram colocados ali, como Pedro numa cruz de cabeça para baixo, outros foram degolados. O único que não passou por isso foi João, que morreu na sua velhice.
mas que possamos ter um entendimento que Deus te deu um talento. E Ele diz que se no pouco formos fiéis, no muito seremos abençoados. Não desmereça aquilo que Deus te deu. Seja um talento de cantar, seja um talento de pregar, seja um talento de amar, seja um talento de orar, seja um talento de interceder, seja um talento de contribuir, seja um talento, qual for o talento que o Senhor te deu, que você possa expressar esse amor do Senhor através do fruto que o Senhor te deu. Que você nessa tarde seja abençoado. Que nessa tarde você tenha a compreensão que você não pode ficar enterrado desse jeito. Você não pode enterrar os seus talentos. Você não pode viver essa vida longe do propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é que você esteja no campo, evangelizando, louvando, pregando, intercedendo, ajudando, abraçando, trazendo um consolo, um carinho, um amor às pessoas que precisam. E Deus quer usar você para que as pessoas se sintam amadas, respeitadas, e que elas conheçam o Deus que você serve através do seu testemunho. Que você seja abençoado neste dia. Que Deus os proteja e os guarde. E que Deus dê a discernimento de olhar para si mesmo e falar: será que a minha vida tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho vivido para mim mesmo e não para honrar o meu Senhor? Não para dar honra e glória ao meu Senhor? E eu só dou honra e glória ao meu Senhor como Jesus disse ali aos discípulos. Quando ele disse: Senhor, aonde eu te vi nu, aonde eu te vi com sede, aonde eu te vi com fome. E Jesus fala para ele: quando fizeste aos meus pequenininhos, fizeste a mim. Que você possa viver essa palavra e não seja como esse terceiro aqui na palavra dos talentos e tenha um fim trágico, um lugar de ranger de dente, um lugar de fogo do inferno, um lugar aonde eu te garanto que ninguém deseja estar. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.